a pandemia ela trouxe aí alguns desafios aí, algumas coisas novas, né? Que a gente precisou se adaptar e de uma forma muito rápida mudar para conseguir tocar aí o nosso dia a dia, o nosso negócio, as coisas da forma que a gente precisava para que os resultados aí não despencassem ou a gente tivesse um grande problema, né? E na Prisma a gente trabalhou para reagir rápido, né? Logo lá no começo de março, quando a gente começou a discutir isso, vamos para casa, não vamos para casa, tem que ir para casa, está na hora de ir para casa. A gente já tinha experiência da nossa matriz em Milão, né? Que tinha passado por todo esse processo um pouco antes. E nós decidimos, né? Ir para o trabalho remoto. Lógico que não toda a Prisma, porque nós somos uma indústria e as fábricas elas têm que continuar trabalhando, mas os escritórios a gente mudou muito rapidamente para o remoto. No primeiro momento parece tão muito simples, né? Ok, as pessoas já estão acostumadas, equipe comercial há um bom tempo que não tem lugar definido, então para eles não é nenhuma grande novidade trabalhar no remoto, né? Óbvio, temos dificuldades aí para o pessoal de atendimento interno, né? Todo o processo de central de atendimento e etc. Mas hoje também já é tudo IP, então existe uma facilidade tecnológica muito maior para a gente fazer toda essa transição que aconteceu de uma forma muito rápida, né? Mas a grande, né, preocupação dali para frente era essa transição tão rápida, porque alguma coisa é você passar de um modelo em escritório para um modelo híbrido, num modelo híbrido talvez para um modelo totalmente remoto, outra coisa de um dia para o outro você completamente mudar de um sistema que você trabalhava para o outro. Então, era realmente trazer as pessoas, né, para dentro dessa nova realidade, de tudo que estava acontecendo. Também existia, claro, e existiu com a maior parte das pessoas, uma grande preocupação sobre o que ia acontecer, como as coisas iam ficar, se iam ter demissões, o que ia mudar e etc., né? Então você precisa de verdade estar muito próximo e compartilhar e conversar e tentar trazer essas pessoas o mais próximo possível. Esse plano que a gente trabalhou e colocou rápido em implementação, a gente falou que estava dividido em 3 partes aí: engajamento, preparação e ação. Engajamento era de verdade trazer as pessoas, né, preparar tudo que a gente precisava para eles irem para esse remoto, e ação, a gente sair aí para colocar a coisa na rua funcionando, né? Bom, eu vou começar a minha apresentação falando um pouquinho de mim, rapidamente. Eu tenho aí um bom tempo, minha carreira quase construída toda na área comercial, tá? Já há alguns bons anos. Trabalhei na Schneider Electric por 20 anos e agora é na Prysmian nesses últimos 5 anos. Essas são as 2 principais empresas aí com quem eu trabalhei. Sou engenheiro, né? Várias especializações, né, em marketing, sustentabilidade, finanças, MBA em gestão, né? Vários treinamentos aí, especializações em liderança, né, instituições aqui e fora, né, como algumas que estão por aí. Também participo de vários conselhos, né, inclusive aqui o conselho da Live University, onde eu sou conselheiro, né, e outras entidades aí também, como a Breme, a Bini, né, a Abramati, a Bini, eu já fui então diretor da Bini, a Abramati eu sou presidente do conselho, numa série de entidades aí que trabalham nesse nosso segmento elétrico, né, que eu diria assim, tá? Um pouquinho sobre a Prysmian, como eu falei, é uma empresa de manufatura, né? Nós fabricamos cabos de energia e cabos de telecomunicações, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, são 7 plantas de cabos de energia, então são cabos desde linhas de transmissão, aquelas grandes torres que vocês veem aí em alguns centros urbanos, né? Os cabos de distribuição de energia que vocês veem aí pelas ruas, né? A maioria aqui no Brasil aéreos, né? Mas já tem alguma coisa subterrânea, então essas 2 soluções, esses 2 tipos de cabos,
Os cabos elétricos que vocês usam na casa de vocês, várias aplicações industriais específicas, transporte, óleo e gás, transporte de materiais, e aí vai, né? Renováveis, né? Cabos inclusive para torres eólicas, né? Um cabo que vai dentro da torre eólica ali, um cabo também bastante especial, tudo isso dentro da área de energia. Dentro da área de telecom, lógico, cabos de cobre, mas principalmente cabos de fibra ótica, que é o grande negócio, né? Inclusive no Brasil nós temos uma fábrica totalmente verticalizada de fibra ótica, a única fábrica do hemisfério sul que tem 100% da produção da fibra ótica, fica aqui em Sorocaba. Então, nós somos aí um dos maiores fabricantes de fibra ótica do mundo. Tá? É uma empresa com faturamento de 2 bilhões de reais no Brasil, 11,5 bilhões no mundo, e a Prysmian tem origem, né, lá com a Pirelli, tá? A Pirelli não começou fabricando pneus, a Pirelli começou fabricando cabos, ela veio fabricar pneus depois, ficou famosa pelos pneus, é claro, mas ela começou fabricando cabos, né? E no começo dos anos 2000, aí, uma série de reestruturações em que ela se desfez da TIM, ela também se desfez da área de cabos e nasceu a Prysmian, aí, uma empresa hoje totalmente listada em bolsa, na Bolsa de Milão. Presente em mais de 50 países, né? É o grande líder no mercado mundial, é o maior fabricante de cabos também na América Latina e no Brasil. Tá? Hoje eu lidero uma das unidades de negócio para a América Latina. Tá? Até algum tempo atrás eu era responsável pelo Brasil. Né? Com volume aí de produção bastante significativo, tanto em cabos de energia, que são alumínio e cobre, né? Assim como os cabos de telecomunicações, que são principalmente fibras óticas. Né? Isso aqui mostra um pouquinho da nossa preocupação e do porquê todo esse trabalho, né? Dada a grande dificuldade, né, a grande variedade de segmentos que a gente tem. Tá? Eu trabalho desde um segmento mais que a gente chama de residencial, ou dos home centers, dos distribuidores de material elétrico, que aí também vão já avançando dentro de um segmento predial, instaladores, eletricistas, né, onde você tem uma pulverização muito grande, você tem uma presença e uma necessidade de presença em ponto de venda, né. Você vai para outros negócios como linhas de transmissão, que são grandes negócios fechados aí num universo de tempo bastante significativo. Eu provavelmente estou entregando esse ano aqui cabos que eu fechei há 3, 4 anos atrás, então contratos que você já começa a entregar cabos após 1, 2 anos do contrato assinado e vai permanecer entregando esses cabos por mais 2, 3 anos, conforme as linhas de transmissão foram sendo construídas, né? Então, são universos aí bastante distintos, os das concessionárias de energia, que são nossos clientes, é claro, das operadoras de telecom, que são nossos clientes, mas quando você fala de fibra ótica, também tem um fenômeno que é muito específico aqui do Brasil, está aumentando um pouco na América Latina, a gente já vê, mas são as pequenas empresas que estão disponibilizando internet, né, via fibra ótica em lugares onde as operadoras não estão. Então tem várias empresas, milhares de empresas assim pelo Brasil, né? Então hoje fibra ótica está se difundindo de uma forma bastante ampla. Então é um outro segmento. Todos esses eles trazem dificuldades porque os negócios são muito diversos. A forma de você fazê-los, de você conduzi-los é muito diverso. Então essa era a nossa grande preocupação, né? Como seguir trabalhando bem no home center e no distribuidor sem poder chegar no ponto de venda, porque eu falo, né? Uma coisa para o vendedor era, ok, você não vai mais no escritório, você vai trabalhar de casa. Não muda nada na rotina dele, ele era uma pessoa que passava já poucas vezes no escritório, 1, 2 vezes por semana ali, quando tinha alguma coisa que ele precisava resolver pessoalmente, né? Mas ele passava todos os dias e todo o tempo no seu cliente, né? E isso também não era mais possível, né? Então, você precisava continuar desempenhando e fazendo tudo o que você fazia, tudo que você podia, né? Todos os tipos de contato, de negócio, de desenvolvimento de alternativas, aí junto com seus distribuidores, junto com seus parceiros, sem
estar presente, né? Então essa foi aí a outra, esse outro grande desafio, né? Tá? E quando isso tudo aconteceu, é aquilo que eu já comentei ali um pouquinho, né? Eu falo que a tempestade chegou e para muita gente vai falar, bom, mas home office, trabalho remoto, já não era grande novidade, e não era mesmo, né? Mas quando você tem uma mudança dessa, é que você vê o quanto impacto, né, no teu negócio, no teu dia a dia, tá? Para algumas empresas e para alguns dos nossos clientes, isso foi muito significativo, tá? Empresas aí ficaram fechadas por meses, eles não podiam vender, eles não podiam receber clientes. Então, o negócio dele também despencou, ele tinha estoque, ele tinha dificuldade de caixa, né? Então, são várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? Então, não era só simplesmente substituir a forma presencial que você tinha de trabalho por uma forma remota, mas era um novo ambiente de negócios que se formou muito rápido, né? E que você tinha que reagir a ele, né? E a mudança para nós passou aí por essas três coisas, tá? Engajamento, de verdade, trazer as equipes para próximo da gente, fazerem elas compreenderem a situação, fazerem elas estarem prontas para os desafios, fazer elas entenderem o papel delas nesse momento, né? O quanto a empresa estava se esforçando e trabalhando no sentido de manter suas operações, né? Havia muita preocupação, por exemplo, né, de como se comportariam as fábricas, em que momento a gente ia parar as fábricas, se ia faltar matéria-prima, se os funcionários viriam para trabalhar, absenteísmo, então tinham várias coisas aí que se discutiam ao mesmo tempo, né? A gente teve problemas de transporte, né? Os problemas de matéria-prima, na verdade, a gente está enfrentando até hoje, né? A gente está numa situação muito complicada de matéria-prima e de uma forma geral, né? Nós temos aí comitês diários para trabalhar o aprovisionamento de materiais, que também subiram muito, o cobre dobrou de preço, o PVC dobrou de preço, os fretes internacionais multiplicaram por 4, então são vários detalhes aí no meio de toda essa coisa que você precisava envolver e fazer as pessoas participarem. Preparar, a gente decidiu retreinar toda a nossa equipe em algumas coisas, tá? Então, o primeiro momento, né, e logo lá em abril, nós começamos já com treinamentos para ajudar essas pessoas nesse trabalho remoto, ou como elas tinham que se comportar, como elas tinham que trabalhar essa nova realidade, né? E a ação que seria o acompanhamento de tudo isso, né? Como que esse trabalho que a gente estava executando, tudo isso que a gente estava fazendo, de alguma forma estava repercutindo aí nos nossos negócios, né? Bom, o engajamento começa de verdade, se vocês lerem qualquer literatura a respeito, o principal é transparência, é confiança, né? E confiança e transparência, atrás de tudo isso está a comunicação, né? Na verdade, você precisa se comunicar de forma muito efetiva, de forma muito sincera, de forma muito transparente, sobre tudo o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente buscou fazer nesse primeiro momento é reuniões constantes com os líderes, né, sobre como as coisas estavam acontecendo, elas que eram semanais passaram a ser diárias, né? As equipes, né, necessitam de um contato mais acima, um contato direto com a diretoria, com as coisas que estão acontecendo. Então, eu passei especificamente a trabalhar com comunicações semanais à equipe, de onde a gente falava da evolução de tudo que estava acontecendo, como que estávamos nas fábricas, que percentual da nossa capacidade de produção estava disponível, como que a gente estava no nosso aprovisionamento de matéria-prima, como que a gente estava na nossa entrada de pedidos, como a gente estava nos nossos faturamentos, como que a gente estava em termos de resultado, o que a gente esperava, que tipo de impacto isso poderia ter nos resultados que a gente tinha previsto por ano, né? Num primeiro momento, e a gente conseguiu cumprir essa promessa, a ideia era não haver nenhum desligamento, por motivo, claro, por motivo dessa pandemia, da Covid. A gente conseguiu
cumprir esse compromisso até agora, tá? Porque a gente teve uma reação aí bastante rápida que nos ajudou a recuperar bastante os números aí. Abril e maio foram os meses mais difíceis, mas depois a gente conseguiu, de uma forma muito rápida, aí, recuperar o que a gente precisava, né? A conscientização sobre o que era o trabalho de cada um, o quanto era importante que cada um continuasse, né, com o mesmo tipo de empenho, de dedicação que você tinha no trabalho ali mais presencial, né? O comportamento que a gente esperava dessas pessoas aí, né, em termos de disciplina e de trabalho e de uma série de coisas, e os próximos passos de tudo que a gente esperava e estava vendo acontecer, né? Então, a comunicação realmente, eu acho que é o ponto principal aí nesse engajamento, tá? Implementamos aí uma série de coisas, né? Um programa que chama Vida em Equilíbrio, que era para trabalhar muito mais essa parte emocional das pessoas, né? Esse confinamento aí trouxe dificuldades para muita gente, né? Então você precisava trabalhar, envolver as pessoas, né? Programa Vamos Tomar um Café, tá? Cuidados e protocolos aí de Covid para colaboradores e familiares, como se comportar, como fazer. A gente tinha fábricas rodando, né? Até hoje a gente faz uma vez por mês testes para quem se disponibilizar. Então, nas fábricas tem um protocolo ainda muito mais expressivo. A cada troca de turno tem desinfecção com percloreto de percloreto de alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, mas várias coisas que você faz, né, para poder realmente manter e evitar com que as pessoas se contaminassem dentro do ambiente de trabalho ou mesmo fora dele, né? Então, isso aqui tudo parte do que a gente chama de engajamento. Na preparação, a gente veio de alguma coisa que é muito positiva, tá? Em fevereiro nós tivemos nossa convenção de vendas. A gente falou muito do profissional de vendas do futuro. O profissional de vendas do futuro é uma pessoa que enfrenta essa dificuldade da digitalização dos negócios, né, da virtualização dos negócios. Então, o nível, a informação hoje está muito mais para o lado do comprador, do consumidor, do que nossa, né? Antigamente as vendas era você detinha o produto, você detinha informação e você ia lá para explicar para alguém e ajudar essa pessoa a comprar algo, né? Hoje, provavelmente, quando a pessoa decide comprar algo, ela já sabe mais desse produto do que você mesmo, né? Então, é um desafio muito grande para o profissional de vendas e isso está criando uma transformação no que é essa profissão, né? Assim como vai ser para muitas outras, né? De uma forma geral, aí, essa transformação digital vai trazer desafios para todo mundo, inclusive ensino, inclusive um fórum como esse, que ele está sendo feito de uma forma totalmente diferente do que a gente costumava e gostava de fazer, né? Essa aqui é uma pesquisa do Salesforce com os 5 grandes pontos aí, né, com várias empresas que elas entendem como os 5 grandes pontos do profissional de vendas do futuro, né? As coisas que vão dominar a relação de vendas no futuro. Muitos dados, inteligência artificial, aumento de expectativas, né? E na realidade o que sobra para o vendedor é o que a gente chama de ser o humano, né? Tudo que é as tarefas repetitivas, as comparações, essas coisas todas podem ser feitas de uma forma muito rápida aí, através de inteligência artificial, através de pesquisas, né? Então, o que sobra mesmo para o profissional vai ser essa parte mais humana, essa parte do se relacionar, do estar pronto, do ser empático, né? No momento de verdade, que esse momento logo da pandemia, era um momento de maior empatia, né? Você ia conversar, você ia falar com uma pessoa que provavelmente estava com a sua loja fechada aí por algum tempo, né? Enfrentando uma grande dificuldade. Então, empatia nesse momento é uma das características aí mais importantes, tá? Para você poder compreender, se colocar no lugar dessa pessoa, né? E conseguir desenvolver a partir dali uma conversa, uma discussão mais ampla, né? Como eu falei aqui, a grande chave do que a gente buscou fazer era, ok,
A gente discutiu muito o que era o profissional de vendas do futuro, como você precisava ser mais assertivo nas suas discussões, entender mais o teu cliente, conhecer mais o teu cliente, tá? Só que isso deixou de ser presencial para ser virtual, né? E quando passa a ser virtual, porque você vai fazer uma ligação telefônica, você vai fazer uma conversa via uma plataforma aí digital, Teams, Zoom, StreamYard, como a gente está usando aqui hoje, né, qualquer tipo de conversa que você vai fazer, tem uma diferença muito grande daquele dia a dia, porque você não consegue conversar, explorar talvez muitos dos assuntos da forma como você gostaria. O tempo para isso é sempre muito mais reduzido do que é o tempo de uma conversa normal, de uma reunião normal que você tinha, né? Então, nosso treinamento foi muito em cima da elaboração de um pitch que fosse de verdade muito assertivo e que permitisse você chegar ao ponto muito rápido com o seu cliente, né? E com cada um do seu cliente. Então, a gente trabalhou muito forte o conceito de personas, que era um conceito que a gente já tinha desenvolvido, tá? Que é muito comum no consumo, mas não é tão comum na indústria, tá? Então, quando eu estou falando aqui do persona, eu estou falando do profissional, que é o engenheiro responsável por uma grande concessionária de energia em São Paulo. É um perfil até um pouco mais complexo de se traçar, né? Não é, é uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, mas é o distribuidor de material elétrico, que é uma pessoa que provavelmente começou ali embaixo e foi construindo e tal. Então a gente traçou, né, o mais próximo desses perfis, né? Então foi voltar no que é a Prisma, voltar no que é o nosso portfólio de produtos, para que essas pessoas tivessem mais fluência, né, sobre como falar com os produtos, o valor agregado de cada um deles, a persona. Então o objetivo era esse: se eu sei quem nós somos, bem o que nós vendemos e para quem nós vendemos, a gente consegue elaborar aí o melhor discurso, a melhor conversa de uma forma muito efetiva e muito assertiva, né? Essa foi a ideia do pitch, tá? E, lógico, para suportar tudo isso, alguns conceitos aí das vendas consultivas, né, como identificação de necessidades, influenciadores e decisores, né, e a parte da comunicação efetiva, como falar, como transmitir, como, né, criar empatia, né, criar conexão, e aí esses são os treinamentos aí que são bastante comuns e a gente já conhece, tá? Então, toda a nossa equipe comercial passou por isso durante o mês de abril, tá? E suportado aí por uma série de ferramentas, tá? Nós criamos um e-book, abordagem assertiva e televendas, né, que era para muita gente aqui, tá? Quando eu falo de uma pessoa, de um profissional de vendas que trabalha com negócios de linha de transmissão aí, que em geral não são menores do que 30, 40, 50 milhões de dólares, você falar de televendas é uma coisa assim bastante surpreendente, tá? Bastante diferente e distante do seu mundo, tá? Então a gente quis preparar essas pessoas também para isso. Para quem trabalha num dia a dia aí mais no mercado difuso, né, pode ser muito mais comum, né? Para quem já estava ali no atendimento telefônico, fazia até algum tipo de venda dentro da nossa central, não era tão desafiador. Mas para a grande maioria do nosso time, de segmentos aí bastante distantes, era. E esse material a gente achou que era importante e a gente desenvolveu para trabalhar com eles. E claro, acompanhamento, tá? Nós temos uma plataforma que é o Salesforce, que a gente trabalha, é o nosso CRM, e aí a gente trabalhou aqui o acompanhamento de todas essas ligações, né? Os seus motivos, tá? A ideia também era acompanhar a cobertura da carteira de clientes, então cada vendedor com a sua carteira, ter certeza que ele teve contato, né, com todos os contatos que eram necessários, com todas as empresas que eram necessárias dentro daquela programação que ele tem. O nosso acompanhamento de pipelines de projeto, né, como isso estava
evoluindo, então como a entrada de novos projetos no pipeline estavam acontecendo, cancelamento de projetos de pipeline, porque foi uma realidade durante esse processo, né? A entrada diária de pedidos, tá? Não só o faturamento, mas também como se comportava a entrada diária de pedidos para a gente poder comparar com períodos anteriores e ter certeza que a gente estava evoluindo de uma forma natural para fazer o nosso faturamento ou não, né? Então, todas essas métricas aí foram desenvolvidas rapidamente dentro do nosso dashboard, que para algumas coisas aí, visitas, etc., já estava pronto, mas a gente quis criar e incluir algumas coisas adicionais, né? E foi trabalhar com os vendedores aí durante todo esse período, né, e cada um dos gerentes acompanhando, discutindo, falando, participando de algumas ligações e chamadas com os clientes para ver se eles estavam se comportando daquela forma, se eles estavam conseguindo ser assertivos, conseguindo levar o discurso, conseguindo vender o valor dentro daquele período pequeno que eles tinham, né? Conseguiam explorar aí os influenciadores e decidores em cada um dos projetos que a gente precisava, né? Conseguir trabalhar aí o ponto de venda, mesmo que à distância, né? Para ter certeza que a gente conseguia manter o sellout num nível bacana. Não adianta eu ter uma entrada boa de pedidos se o sellout não está acontecendo lá na frente, porque isso vai me impactar, né? E lá na frente eu não vou ter novos pedidos, porque ninguém vai aumentar o estoque aí infinitamente no distribuidor, né? Então, todo esse tipo de trabalho e acompanhamento era importante e foi isso que a gente fez durante esse período, né? Proximidade com o mercado, lançamos aí rapidamente programas de capacitação técnica, principalmente para os vendedores e dos distribuidores. A gente quis não fizemos um programa tão complexo como o que a gente fez para nossas equipes, mas a gente criou programas aí de capacitação para ajudar os vendedores, nossos distribuidores, porque se eles não vendem, nós também não vendemos, né? E eles têm um conhecimento muito menor no nosso produto, da nossa empresa, né? De todo esse processo de vendas que a gente entende como uma venda de valor do que nós, óbvio, né? Porque eles não vendem só isso, eles trabalham em diversos outros produtos. Então, investimos bastante nessa capacitação técnica, webinars para clientes, palestras, eventos virtuais, aí até comemoração de anos de história, para falar um pouquinho da história da telecomunicação e onde a Prisma entrou em tudo isso, um pouco para falar do mundo da energia, onde começou a energia lá atrás e onde a Prisma entrou em tudo isso, desde de lá de fora até aqui no Brasil, né? São 91 anos aqui no Brasil, por exemplo, tá? A Pirelli está aqui desde 1929, né? Realmente um tempo bastante grande. E a gente acabou atingindo um público aí superior a 2 anos e meio do que a gente fazia normalmente nos treinamentos presenciais, então foi bastante significativo aí tudo que a gente fez para se manter e conseguir manter a marca, né, circulando e em discussão dentro do mercado. Bom, essa era a minha apresentação. Aqui tem um QR Code para o meu LinkedIn, meu e-mail, se vocês precisarem falar comigo, né? Agradeço muito aí a oportunidade, né? A ideia não era entrar em todos os detalhes, falar de uma forma muito superficial aqui, de tudo, um pouco do que a gente fez, mas permanecer à disposição para quem tiver dúvida, quem quiser esclarecer alguma coisa. Muito obrigada, João. Bastante elogios lá no nosso Telegram. Eu recebi algumas mensagens aqui também da galera agradecendo. E aí, todo mundo também querendo a sua apresentação para você compartilhar com a gente depois. Ele vai estar lá, você entra lá no grupo do Telegram, vocês podem fazer mais perguntas, tirar as dúvidas lá com ele, que a gente está com o tempo um pouco apertado aqui agora, tá bom? Mas, João, muito obrigada. Nada, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade e boa continuidade aí para todos. Aproveitem. Obrigada, até mais. Até mais, tchau, tchau.